Capítulo 53. Todos encontraram, amém? O bispo me colocou essa responsabilidade de ministrar bem uma santa ceia. Eu falei, vou fugir, pastor Alex. Ele se traz a palavra na ceia. Ele falou domingo e eu nem lembrava que já era santa ceia. Eu falei, amém. Aí ele falou assim, eu falei, santa ceia, domingo que vem santa ceia, ele é. Falei, bispo, bem a santa ceia? Ele sim. Eu falei, então amém, ora por mim. E estamos aqui, eu agradeço a Deus pela confiança e de estar mais um culto com os amados irmãos. Aleluia, Jesus. Isaías capítulo 53. Ora, quem criou em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto, tenro e como raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seus seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico para que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato,
Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirando, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico a sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra e empenho de sua alma, e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53. Este livro e capítulo, assim como o nome do livro Isaías, foi escrito pelo profeta Isaías. De acordo com os historiadores e pesquisadores, Isaías foi o único livro da Bíblia que foi escrito por um único autor, sendo o profeta Isaías. Mas quem foi o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele nasceu em uma família da alta sociedade em Israel. Uma família nobre, de influência entre os governos, ou por que não falar, mediante da política da época. Então Isaías, ele veio de berço nobre, mas foi escolhido por Deus, por profeta. Na Bíblia vai dizer que, aleluias, Isaías foi um dos profetas que escreveu mais e as maiores profecias. De acordo com os historiadores e pesquisadores, até mesmo biblistas, Isaías foi o profeta e o livro que tem mais profecias na Bíblia acerca de Jesus Cristo. Isaías, ele assumiu seu ministério no reinado do rei Uzias, ou melhor, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías iniciou o seu ministério como profeta, mas o seu ministério, ele teve crescimento a partir do reinado do rei Ezequias. Mas assim como os demais profetas que nós vemos no Antigo Testamento, assim também como nós podemos ver no Novo Testamento através dos discípulos, Isaías não foi diferente dos profetas da sua época, e também não foi diferente dos
discípulos. Como assim? Isaías, ele foi perseguido. Ele foi perseguido por ser profeta. Ele foi perseguido por fazer a vontade de Deus. Ele foi perseguido por entregar tudo aquilo que Deus ordenara. Ele foi perseguido por anunciar profecias. Profecias estas que anunciava do Messias. Aleluia. E então chegou o reinado do rei Manassés. Assim como foi dito na escola bíblica pelo pastor Felipe, quando você começa a ser visto, principalmente como servo de Deus, muitos vão te elogiar, muitos vão te abraçar, mas também muitos vão te odiar pela palavra. Muitos vão te odiar pelo amor ao Evangelho. Muitos vão te odiar por viver uma vida íntegra diante de Deus. E assim aconteceu com Isaías. Quando o rei Manassés assumiu o trono e passou a conhecer o profeta Isaías, cresceu uma fúria entre o rei Manassés. Cresceu uma fúria dentro dele, Vanessa, na qual ele decidiu a morte do profeta Isaías, na qual ele decidiu que o profeta não deveria mais viver. E sabe como foi a morte desse homem de Deus? Foi cortado ao meio dentro de um tronco, pela ordem de um rei que o odiava. Eu quero falar que Isaías tinha família assim como eu e você. Eu quero te falar que Isaías também tinha esposa, Isaías tinha filhos, Isaías tinha uma vida, mas ele abriu mão de tudo isso para viver a vida do Evangelho, para viver o amor e a palavra de Deus. E por causa deste amor, ele morreu dentro de um tronco cortado ao meio. Se eu ouvir falar aqui das mortes dos profetas e principalmente dos discípulos, vocês verão que a morte deles não foi uma morte de glória, não foi uma morte linda, humanamente falando, mas diante de Deus, eles receberam galardão. Diante de Deus, eles receberam uma herança. Porque morrer para este mundo, pastor Alex, é viver para Deus. Porque morrer por amor a esta palavra, por amor a Jesus, porque amamos a palavra, porque Ele é dele. Morremos por Ele, morremos pela palavra. Morrer por Cristo é viver. Mas eu não vim aqui falar sobre o profeta Isaías. Eu vim aqui falar sobre o Deus de Isaías. Eu vim falar do Jesus que Isaías tanto amava. Eu vim falar do Jesus que Isaías entregou a sua vida. Eu vim falar deste Jesus que por causa dele, eu e você estamos aqui nesta noite. Entre as mais e milhares, várias profecias que Isaías escreveu, que tem registrada, uma delas é que acabamos de ler esta noite. Isaías 53. É o livro que tem mais profecias sobre o Messias. Ou seja, Isaías amava falar de Jesus. Aleluia. E é sobre esse Jesus que nós vamos falar nesta noite. Que já começamos, né, Mari? A falar, a adorar. Oh, aleluias. Isaías 53, verso 1. Ora, quem creu em nossa pregação? O capítulo 53, ele já começa por esta pergunta: quem creu na nossa pregação?
creu na palavra? Quem acreditou? Quem deu ouvidos? Isaías está falando de Jesus. O capítulo 53 vai dizer que o Messias, aquele que viria, porque aqui Jesus ainda não tinha vindo. Aqui era uma promessa da sua vinda. O Messias que viria. Ele pergunta a quem deu crédito à pregação dele. Quem ouviu e deu crédito a Jesus? Vemos, se formos olhar desde o começo do Antigo Testamento, desde o primeiro profeta até o último livro da Bíblia, até mesmo depois de todos os discípulos mortos, quem deu crédito à palavra? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Sabe o que isso está falando? Está falando, Elias, de incredulidade. Está falando de dureza do coração. Veja bem, vamos lembrar um pouco da história do Antigo, do Velho Testamento. Se vamos ver lá em Moisés, teve o mar aberto. Deus enviou as pragas, Deus deu livramento ao povo, abriu o mar para passar, tirou do cativeiro, mesmo assim endureceram o coração. Mesmo assim não souberam esperar e confiar na promessa. Não souberam respeitar o tempo de Deus para a promessa cumprir, para eles chegarem na terra prometida. E vemos isso através quando eles criaram ali a estátua de ouro em forma de animal para adorar. Vemos na época de Abraão, vemos na época de José, 7 anos de seca, 7 anos sem fruto, mas Deus deu 7 anos para cumprir os anos de seca, para que não tivesse falta de alimento. Estamos falando de milagre desde o Antigo Testamento. O Deus que mandou fogo do céu, o Deus que livrou 4 homens da fornalha, 3 homens da fornalha, e mesmo assim rejeitaram a sua palavra. Mesmo assim, no Velho Testamento, se fizeram incrédulos diante de Deus, o seu próprio povo, porque em todo o momento do Velho Testamento vamos ver o povo de Deus se corrompendo com idolatrias, se corrompendo com o pecado, se corrompendo com os prazeres da terra. E eu não vou deixar de fora o Novo Testamento, que Jesus, já na terra, curando paralítico, curando cego, ressuscitando mortos, e mesmo assim o rejeitaram. Isso é incredulidade do coração. Quem crê é fé. Fé naquilo que não se vê, fé naquilo que não é visto. No Velho Testamento, Deus agiu de forma invisível aparentemente. Era como um Deus invisível, porque não podia ser visto. Mas os seus milagres eram operados, os livramentos eram concedidos, e mesmo assim foram incrédulos. Tá, mas como creem em Deus invisível? Deus foi lá e enviou o seu filho. Se vocês não creem naquilo que não está vendo, vai crer no que vê. Mas mesmo Jesus, sendo enviado por amor a mim e a você, ele foi rejeitado. Mesmo Jesus, sendo enviado por amor a mim e a você, ele foi desprezado. Jesus ressuscitou mortos,
fez várias curas e milagres. E mesmo assim, quem deu crédito à sua palavra? Versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Aqui está falando de promessa. Ele veio de uma terra árida e estéril. Se formos estudar e pesquisar a genealogia de Jesus, vamos descobrir que a genealogia de Jesus, ela começa em Abraão e Sara. Mas quem era Sara? Sara era uma mulher estéril. Sara era uma terra árida. Pelos olhos humanos, velha em idade, passada do tempo para ser mãe. Mas Sara recebe uma visita a ela e Abraão de 3 homens, 2 anjos e entre eles era o próprio Deus. Deus desceu, teofania, e foi visitar Sara e Abraão. E diante dessa visita, que era para a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus também deixou uma promessa de herança para Sara. Dará fruto. Será uma descendência grande. Sairá do teu ventre uma nação, uma descendência grande. Eu estou falando de uma mulher estéril. Eu estou falando de uma mulher que não podia ter filhos. Mas naquele momento Deus diz: você vai ser mãe. Aleluia! Te darei uma criança. A genealogia de Jesus veio por uma mulher chamada Sara, no qual não podia gerar, mas através dela veio o Messias. Veio o Salvador do mundo. Porque Deus, ele não trabalha na minha e na sua lógica humana. Deus não trabalha naquilo que nós vemos, mas naquilo que cremos. Para viver promessa de Deus, tem que crer. Para viver promessa de Deus, tem que acreditar. A incredulidade não existiu apenas no Velho Testamento, não existiu apenas no Novo Testamento. A incredulidade também existe nos dias de hoje. Pessoas conhecendo a Deus, muitas das vezes vivendo com Deus, mas duvidando de Deus. Deus dando livramento, Deus abrindo porta, Deus fechando porta que não deveria ter sido aberta, mas era a vontade dele. Aleluia! Porque Deus não trabalha naquilo que vemos, Deus trabalha naquilo que não vemos e cremos. Olhe pela lógica humana, pela idade, Sara não seria mãe, não apenas pela idade, mas também pela genética. Mas Deus fez com que através dela viesse o Salvador do mundo. Sara riu, porque Sara duvidou. Não duvide da promessa de Deus em sua vida. Quem estava no culto de jovens adolescentes presenciou quando eu contei o meu testemunho. Hoje eu sou casada, vai completar 6 meses, mas foram 10 anos de espera. Desde a primeira promessa que Deus fez para mim, eu ainda adolescente, eu decidi esperar, confiar em Deus. Viver de promessa é confiar.
Esperar o tempo de Deus não significa que é maravilhoso, não. Esperar o tempo de Deus é muitas das vezes você chorar em oração. É muitas das vezes você chorar em momento fora de oração. É muitas das vezes você perder noites e noites e noites acordado por uma promessa. É muitas das vezes testarem a sua fé. É muitas das vezes o inimigo lança laços para você duvidar de si, de Deus. Muitas das vezes é resistir setas contra a promessa de Deus. Setas que vem dizendo: não vai dar certo, não vai conseguir, desiste. Mas crer em Deus é esperar e confiar. Por mais difícil que seja, é dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me graça, dá-me força. Esperar o momento de Deus é muitas vezes viver épocas de tristeza, de zombaria, de amargura. Mas eu posso afirmar com experiência: viver promessa de Deus é algo maravilhoso. Se fosse voltar 10 anos atrás, eu voltaria e viveria tudo o que eu vivi, porque Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado, o mesmo Deus que curou no passado, o mesmo Deus que salvou no passado, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, Ele não muda. As nossas emoções mudam. A nossa estrutura de fé muda. Mas a de Deus, não. Podemos ser até mesmo abalados, mas Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Sara riu, porque na mente dela isso é impossível. Mas Deus mostrou para Sara que não há impossível para Ele. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível quando confiamos em Deus. Tudo é possível quando entregamos a Deus. E através de Sara, de algo improvável, Deus fez o provável acontecer. Deus fez o impossível acontecer. Através desta mulher veio o Messias, o Salvador do mundo. Sara não carregava apenas uma promessa pessoal. Sara não carregava apenas uma promessa individual. Sara carregava uma promessa de uma nação. Sara carregava a promessa do mundo inteiro. Aleluia! Para Sara não foi fácil. Anos sem ser mãe. Mas quando foi, através da vida dela, veio aquele que salvou a minha e a sua vida. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele era puro. Jesus, ele era santo. Mas mesmo sendo puro, mesmo sendo santo, ele se entregou pelos meus e pelos teus pecados. Já foi falado nesta noite que ele morreu, mas que ele
sentir amargurado, quando se sentir sozinho, quando se sentir que não tem amigos, quando se sentir que foi abandonado pela família, eu vou te lembrar, Jesus morreu por você. Jesus morreu porque te ama. Eu vou falar alto para entender que você é amado. Somos amados por Deus. Quer mais ato de amor maior que este? Entregar a vida por mim e por você. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante da grandeza do nosso Deus? Oh, aleluia! Glória a Deus! Quem somos nós diante do poder e da majestade de Deus? A primeira vez que eu viajei de avião, eu fiquei encantada pela altura e pela beleza das nuvens. Eu viajei com minha mãe e ela falou: você tá nervosa? E eu não, tô querendo que decole logo. E o avião decolou. Ele foi subindo, estabilizou. E eu fiquei olhando as nuvens, e eu fiquei olhando para baixo, enquanto ele se distanciava. E eu via do tamanho que prédios grandes, altos, cidade enorme, se tornava pequena. E daí de uma viagem de avião, eu comecei a viajar em pensamento e me conectar com Deus. Eu comecei a viajar e imaginar. Deve ser assim que Deus olha para nós. A distância de uma formiga. Nós diante de uma formiga. Seres tão pequenos. Mesmo assim Ele nos amou. Falei: Senhor, olha a distância, olha o tamanho que ficou. Pequeno. Nada. E mesmo assim, Ele zela pela minha e pela tua vida. Mesmo assim, Ele se entregou por mim e por você, pastor Felipe. Eu falei: que amor é esse? E eu comecei a imaginar a grandeza, o tamanho de Deus. E eu comecei a falar: tu és grande. Tu és grande. Tu és grande. Porque eu, no mesmo espaço de terra, eu vi cidade, prédios longe, bem pequeno. Imagina Deus acima do mundo, do globo da terra. Somos pequenos diante de um Deus tão grande. E mesmo nós sendo pequeno, um Deus tão grande te amo, me amo, morreu em nosso lugar. Mesmo Deus tão grande se fez pequeno por amor a mim e a você. Isaías 53 fala da promessa de vida, fala da promessa de salvação. Entenda, estamos falando de um homem que viveu de uma história 740 anos antes de Cristo. Profecia de 740 anos antes de Cristo. Já era anunciada a vinda do Messias. Eu imaginei, Senhor, que plano perfeito. Então, quando ele olhou para Sara, ele não viu apenas Sara. Ele viu a mãe de uma nação. Ele viu uma mulher que, por intermédio dela, viria um Salvador do mundo. Deus, quando Ele olha para mim, para você, para nós, Ele não vê apenas nós. Ele vê a promessa grande que tem para a minha e para a sua vida.
Isaías 53 foi a profecia, mas Mateus 26 foi o cumprimento. E eu vou ler rapidinho, porque eu fico correndo contra o relógio. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Já foi falado aqui através da vida da pastora Marta sobre essa mulher com um vaso, um frasco de alabastro. Era um vaso, uma essência caríssima, a mais cara da época. E mesmo assim, esta mulher, ela não pensou duas vezes para derramar diante de Cristo, para derramar aos pés dele. Ela pegou o que tinha de mais valioso, de mais precioso, e derramou nos pés de Jesus. Eu amo esta passagem. Conforme a cultura judaica, uma mulher, ela recebia este vaso. Era dado a mulheres este vaso de alabastro, um perfume que deveria ser quebrado no dia do seu casamento e inundar o ambiente com um perfume. Ele era caro, raro, e ele era especialmente usado em momentos especiais, em momento importante. Aquela mulher, alguns vão dizer que ela não tinha marido, não pode se casar, mas ela derramou diante de Cristo aquilo que ela tinha de mais valioso, de mais precioso. Ela entendeu que quem estava na casa dela e diante dela era Jesus, o Filho de Deus. Ela entendeu que era o Messias. Ela não quis esperar uma festa de casamento. Ela não quis esperar qualquer outro momento, porque ela entendeu que ter a presença de Jesus na casa dela era o momento mais especial. O que tem derramado de especial e de mais importante diante do Senhor. O que tem entregado e colocado diante do Senhor. O que temos dado de importância e de maior valor para o Senhor. Aquela mulher, ela entregou o melhor que ela tinha, o mais caro. E nós, o que nós temos entregado? No capítulo 27, para encerrar, versículo 27, vai dizer até o 31, que Jesus é humilhado e agredido até chegar à cruz, que Jesus é cuspido, Jesus é chutado, Jesus é zombado. E por último, Jesus vai ser levado à cruz e crucificado, morto. Mas vai continuar a dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou.
ceia. Não poderia ser falado de outra mensagem a não ser da presença de Jesus, a não ser pelo amor dele pelas nossas vidas. Nós o amamos porque o amor nos amou. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas ouvem ao Senhor.